aqui. Tá, pessoal, a gente vai encerrar. Cá. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia para você que está assistindo aí de casa. Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de Direito Penal. E, em decorrência de alguns problemas que foram acontecendo, né, no decorrer da semana, nós vamos rever o conteúdo que nós vimos semana passada sobre arrependimento eficaz, posterior e desistência voluntária. E assim, nós vamos realizar questões sobre. Por quê? Porque a monitora Mariana, ela teve que sair por questões pessoais da monitoria, né? Então, assim, eu que vou dar o prosseguimento com as aulinhas com vocês. E por isso, vocês acabaram não vendo as questões com ela. Então, eu vou passar para vocês para que a gente possa fixar esse conteúdo e, em seguida, né, poder dar prosseguimento com as matérias que ainda estão em haver. Deixa eu botar aqui. Que eu acho até mais fácil para que na hora de for resolver as questões, né, a gente consiga resolver tranquilamente. Então, vamos lá. Bom, aqui eu coloquei a introdução, pessoal, porque por conta da aula passada acabou ficando o mesmo slide. Mas aqui a gente já sabe, né, um pouco, para quem já assistiu essa aula, já tem um pouco de noção do que é o arrependimento eficaz, posterior e desistência voluntária. Mas, para quem ainda não viu, é bom para que vocês aprendam também, ok? Então, qual que é o conceito dessas três coisinhas? Para que ele serve? Por que é importante para nós sabermos dessas questões? Né? O Código Penal, ele ressalta algumas excludentes. O que são excludentes? As excludentes, na maioria das vezes, elas podem ter algumas funções. Né? Dentre elas pode excluir a ilicitude, ou seja, aquele fato descrito em lei como crime pode ser excluído, né? Vai ser ilícito através de se cumprir os requisitos dessas coisas. Também pode ser excluído a culpabilidade do agente. Então, dependendo das circunstâncias, ele pode deixar de ser culpado, pode ser afastado da culpabilidade, né? E até mesmo o tipo. O tipo, como vocês já viram na aula passada, é tudo aquilo que está descrito no Código Penal como lei, como algo ilícito, como crime, né? Então, elas vão servir para diminuir a pena do réu ou até mesmo para isentá-lo, ou seja, ou até mesmo para deixar de culpar o réu. Dando prosseguimento. A primeira coisa que nós vamos rever é sobre a desistência voluntária. Então, o que vai ser a desistência voluntária? A desistência voluntária ela está prevista no artigo 15 do Código Penal, e ela diz que
E eu tô gravando com o Instagram também, eu tô olhando pra cá e pra vocês, tá bom? Pra quem me acompanha sabe. Então, o que vai chegar a ser a desistência voluntária? Ela está prevista no artigo 15 do Código Penal e ela diz que o agente que voluntariamente, ou seja, por vontade própria, desiste de prosseguir na execução, ou seja, vocês lembram do intercrimes, né? O intercrimes, ele vai ter algumas fases que são puníveis, né? Dentre essas fases, nós temos a cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação. São 4. Então, na desistência voluntária, no intercrimes, na parte da execução, quando ele vai colocar em prática aquilo que ele preparou, que ele pensou, né? Quando se trata de desistência voluntária, ele vai impedir que o resultado se produza, né? E aí, com isso, a consequência que o agente vai ter é responder apenas pelos atos que já foram praticados. Exemplo, o agente que desiste de prosseguir com o roubo, né? E no momento que iria coletar os bens da vítima, ele vai responder apenas pela ameaça ou pela lesão, se houver, né? Então, mais uma vez, o que é a desistência voluntária? O agente, ele sempre vai desistir de prosseguir com a execução, sempre vai desistir de pôr em prática aquele crime, né? Ou impedir que o resultado ele possa se produzir. Exemplo, como eu vou lembrar disso? Lembrando de um roubo. Vamos supor que a pessoa ela queria roubar, ela quis cometer aquele crime, e só que antes, né, no momento do roubo, ela, antes de cometer aquele delito, na hora de subtrair os bens da vítima, ele para de executar aquele crime. Então, a consequência que o agente ele vai ter é responder apenas pela ameaça ou lesão, se houver. E aí, vai responder por desistência voluntária. Agora, eu coloquei aqui para vocês uma questão para que a gente possa resolver juntos e chegar à conclusão se é ou não desistência voluntária. Okay? Então, vamos lá. Marcelo, desejando vingar-se de José, passou a seguir todos os seus passos, esperando a melhor oportunidade para matá-lo. Em determinado momento, Marcelo puxou a arma de fogo que portava, mas antes que pudesse disparar, viu a polícia se aproximar. Nesse instante, Marcelo arrependeu-se e desistiu de atirar contra José. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Marcelo, qual que foi o delito de Marcelo? O que ele fez? Para que a gente possa resolver essa questão, é de suma importância nós destacarmos algumas partes do enunciado, certo? Então, aqui, ó, Marcelo desejando vingar-se, ou seja, tinha intenção de fazer aquilo, certo? Passou a seguir todos os seus passos. Aqui, né, quando for resolver a questão, é bom nós destacarmos essa parte do desejando vingar-se. Por quê? A gente já sabe o conceito de dolo e culpa. Quando olharmos para questões assim, temos que saber se aquele crime ele foi cometido com intenção ou sem intenção, porque tudo isso vai fazer diferença ao solucionar aquele problema, certo? Então, trata-se de um crime doloso, tá? Vamos destacar aqui o dolo. Em determinado momento, Marcelo puxou a arma de fogo que portava, mas antes que pudesse disparar, então antes dele que ele pudesse continuar com aquele crime, executar aquele crime, viu a polícia se aproximar. Nesse instante,
Marcelo se arrependeu e desistiu de atirar contra José. Então, aqui, né, sabendo que ele desistiu de prosseguir com a execução e atirar no José, né, desistiu de prosseguir com a execução e atirar no José, a gente já pode ter um pouco do conceito da desistência voluntária. Da desistência voluntária. Por quê? O que ressalta o artigo 5º, o 15 do Código Penal? O artigo 15 do Código Penal, ele diz que o agente que voluntariamente, por vontade própria, na questão, nós vimos que o agente ele só desistiu de prosseguir com aquela execução porque ele avistou a polícia, mas de qualquer forma ele desistiu por vontade própria, né? Ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, né? Caso houve ameaça ou lesão. No caso concreto que a gente acabou de enxergar, nós vimos que o Marcelo, ele só desistiu. Ele se arrependeu de atirar contra José porque viu a polícia. Agora vamos analisar as questões para ver qual é a correta. Questão A. Praticou o crime de homicídio tentado, pois houve o início da execução do delito. Questão B. Aqui voltando na gente. Praticou o crime de homicídio tentado, pois houve início de execução do delito. Lembrando um pouco do conceito do que é crime tentado é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma, ou seja, ele não chega no resultado que o agente queria. Aqui, apesar de o Marcelo portar a arma, ele planejar seguir o Marcelo e querer matá-lo, não houve crime, pessoal. Por quê? Ele parou de prosseguir com aquela ação e ele não atirou. Se ele não atirou e parou de prosseguir com aquela ação, significa que é um homicídio tentado? Não, pessoal. Por quê? Para que seja um homicídio tentado, o Marcelo ele teria que ir lá atirar atirar no José e, por circunstâncias alheias à sua vontade, o José ter sobrevivido ou ele ter errado ao atirar. Aí sim, iria se tratar de um homicídio tentado, né? Então, a letra A a gente já pode descartar, porque não faz sentido com o enunciado. Agora, a questão B. Ele praticou o crime de homicídio consumado, pois teve vontade de matar José. Também não. Por quê? O que é o crime consumado? O crime consumado é quando o agente ele utilizou de todos os recursos que ele tinha e conseguiu obter aquela intenção que ele queria. Ou seja, se isso fosse acrescido aqui na nossa questão, o Marcelo iria atirar contra José e o José iria ter vindo a óbito. Por quê? Porque ia tratar-se de um homicídio consumado. O Marcelo ele foi lá, atirou no José e ele conseguiu atingir aquela intenção que ele tinha. Ele conseguiu matar ele, né? Ele passou por todas aquelas fases do intercrime. Então, iria tratar-se de um crime consumado se estivesse neste cenário, né? Mas nós vimos que não estava nesse cenário, porque vou sempre bater nessa tecla para que vocês possam, tá? Não esquecer mais. Por que não foi consumado? Porque ele deixou de executar com aquela ação, né? Ele, por vontade própria, não foi e atirou no José, porque ele avistou a polícia. Então, não houve crime. E não trata-se de homicídio consumado, né? Então, a letra B a gente já pode descartar,
por esses detalhes. Letra C. Praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, mas não há tentativa de homicídio, pois desistiu antes de iniciar a execução. Aqui, pessoal, a gente já pode ficar em alerta. O que é o crime de porte de arma? É você usar ilegalmente aquela arma sem ter a autorização para aquilo. Porque, para quem não sabe, você portar a arma sem ter aquela autorização é um crime. No enunciado, nós não sabemos como ele conseguiu aquela arma de fato. Está certo, pessoal. Poderia tratar-se, sim, de um crime de porte ilegal de arma, né? Agora, lendo a segunda parte da questão aqui. Mas não há tentativa de homicídio, pois desistiu antes de iniciar a execução. Vamos ler as próximas para poder ter certeza. D. Não praticou crime algum, pois a desistência voluntária exclui a tipicidade da conduta em relação ao crime do homicídio. Certo? Certo. Aqui, como não teve violência ou grave ameaça contra a pessoa e também não houve nenhuma lesão, nós podemos chegar à conclusão de que ele não praticou crime algum, certo? Apesar de ele portar a arma, nós não sabemos como ele conseguiu a arma, né? O homicida ele não quis isso para nós, então a gente tem que descartar essa questão e ficar com a letra D, porque ele não praticou crime algum, pois a desistência voluntária, né, ela vai excluir a tipicidade da conduta em relação ao crime de homicídio. Vamos conferir para ver se é essa mesma gabarito. De qualquer forma, desistiu por vontade própria. Exatamente. Exatamente. E olha o gabarito aqui. Essa questão, pessoal, é uma questão da OAB de exames anteriores que eu tirei para vocês entenderem que vocês têm sim a capacidade de resolver questões da prova, dessa prova que é tão temida pelos estudantes de direito, ao estudar os conteúdos, tá? Então, trata-se de uma prova da OAB. E aqui é a letra D mesmo. Por quê? Ele não praticou crime algum, uma vez que ele deixou de prosseguir com aquela execução voluntariamente, tá certinho, Raquel? E também não atirou e tudo mais. E apesar de portar a arma, o enunciado não fala para nós como ele fez isso, né? Se ele foi lá e comprou, se ele foi lá e tinha esse direito mesmo de ter a arma, ele não fala. Então, nessas provas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o enunciado nos diz, porque a gente não pode acrescentar no enunciado coisas que não se tem nele mesmo, sabe? Então, a gente não pode acrescentar informações que não estão visíveis nele, porque isso pode acabar fazendo a gente errar e também, apesar de bater com a questão, igual aqui estava escrito que ele praticou o crime de porte ilegal. Poderia, sim, se no enunciado dissesse a nós alguma coisa que tivesse a ver com isso. Tá bom? Então, a resposta certa desta questão é a letra D. Agora, dando prosseguimento, nós vamos ver um pouco agora sobre o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, vocês vão perceber que ela também está prevista no artigo 15 do Código Penal. É no mesmo isso, artigo 15 do Código Penal, no mesmo texto. Por quê? Aqui você pode, né, vocês vão perceber que a desistência voluntária, o agente ele sempre vai voluntariamente desistir de prosseguir na execução
E quando se trata de arrependimento, ele vai impedir que o resultado ele se produza, tá? Então, por isso que nós sempre vamos encontrar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz no mesmo artigo de lei, tá? Que é o artigo 15 do Código Penal. Então, vamos lá. O que é o arrependimento eficaz? Acabei de falar, mas lendo o que está aqui. A execução dos atos ela já foi concluída, porém, o agente ele não vai mais desejar chegar àquele resultado, porque ele vai agir para que a consumação ela não chegue até o final. Então, o agente no arrependimento eficaz sempre vai impedir e sempre vai fazer qualquer coisa para que não haja a consumação daquele crime. Tá bom? Então, assim, desculpa, pessoal. Estou meio com a garganta ruim. Peço licença para ficar dando umas pausas para poder tomar água. Mas então, o arrependimento eficaz, ele vai sempre tratar disso. O agente, ele sempre vai agir para impedir que a consumação ela não chegue ao final, para impedir aquele resultado, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui é a pessoa que dá o veneno, sempre vocês vão ver na doutrina, em questões assim de prova, quando se trata de arrependimento eficaz, na maioria das vezes, tá? Não vou colocar sempre, mas é na maioria das vezes. O doutrinador ou a banca, ela sempre vai utilizar o exemplo do veneno, né? Então, é a pessoa que dá veneno para matar o seu desafeto, aquela pessoa que ela não gosta, que ela tem uma rincha, ou de qualquer forma. Guardem o desafeto com uma pessoa que você não gosta, tá? Então, a pessoa que dá o veneno para o seu desafeto, mas ao se arrepender, dá um antídoto para que corte o efeito. Então, aqui vocês viram que, né, a execução ela foi concluída de fato, né? Então ele colocou o veneno lá, colocou na comida e tudo mais, a pessoa comeu, mas ele se arrependeu. Então, já tendo o antídoto, foi lá e deu para que pudesse cortar aquele efeito, né? Sendo assim, vai tratar-se de arrependimento eficaz. E quais que vai ser as consequências do agente sobre isso? Ele vai responder apenas, como diz o Código, apenas pelos atos já praticados. Aqui, ele poderia sim responder por tentativa de homicídio, tá? Então, vamos às questões, problemas sobre isso. Pedro, insatisfeito com as críticas que sua chefe lhe fazia diariamente, decidiu matá-la envenenando sua comida. Olha para vocês verem como é que a banca utilizou esse exemplo do arrependimento eficaz nessa questão. Então, ele decidiu matá-la, sua chefe, envenenando a sua comida. Ao desejar... Se o agente fizer tudo o que puder ocorrer, não será eficaz. Exatamente. Se o resultado ocorrer, não vai ser eficaz. Por quê? Ele vai ter que impedir de qualquer forma para que trate daquele arrependimento eficaz. Isso, se porventura o resultado acontecer, ele vai responder pelo crime. Certinho? Então, prosseguindo aqui com a questão, ao despejar o veneno no prato de sua chefe, percebeu que ela estava prestes a comer. Neste momento, Pedro se arrependeu e retirou o prato da mesa, evitando que sua chefe ingerisse o alimento envenenado e deixasse de prosseguir com a execução. Diante disso, segundo o Código Penal brasileiro, Pedro cometeu a tentativa de homicídio, não sendo possível a aplicação
do arrependimento eficaz. Gente, trata-se de tentativa de homicídio, sendo que o Pedro ele foi lá e tirou a comida de sua chefe antes que ela pudesse ingerir? Não, não. Por quê? Porque ele tirou antes que ela pudesse comer aquela comida. Para que fosse tentativa, ela teria que ingerir aquela comida, tudo mais, ele não fizesse nada. Porque ele quer aquele resultado, né? Então, lembrando, tentativa, ela só vai se configurar quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime ele não se consuma. E aqui não há circunstâncias alheias. O Pedro, ele foi lá e ele tirou, ele se arrependeu daquela ação que ele estava fazendo. Né? Por isso, não trata-se de tentativa de homicídio. Né? Então, aqui a questão A, a gente já pode descartar. B, Pedro praticou o crime de homicídio consumado, não cabendo a aplicação de arrependimento eficaz. Não, pessoal, pelo amor de Deus. O crime se consumou, ele que, apesar dele estar insatisfeito com aquela chefe, querer fazer alguma coisa, né, querer matá-la, houve um resultado, ele colocou o veneno lá, ela comeu, e ele não fez nada para impedir isso? Não. O caso concreto diz que ele foi lá, colocou a comida envenenada na mesa e se arrependendo, né? Quando ela estava prestes a comer, ele se arrependeu e tirou o prato. Então, isso significa que não houve consumação. É absurda essa questão, né? Não bate com o que a gente acabou de ver sobre o arrependimento. Arrependimento eficaz. Tá? Então, descarta a letra B também. C. Pedro praticou o arrependimento eficaz, que exclui a tipicidade de sua conduta em relação ao crime de homicídio. E D, vamos ler antes de voltar para essa. D. Pedro agiu com legítima defesa de sua honra, devendo ser absolvido. Não, pessoal. Claro que não. Aqui, vamos fazer um comentário. Quais são os crimes contra a honra? Né? Acredito que vocês do primeiro ano ainda não viram tanto, exatamente, a letra C. Acredito que vocês não viram ainda sobre esse assunto, sobre os crimes contra a honra, mas são 3 que, dentre esses 3, está a calúnia, difamação e injúria. Esses são os crimes contra a honra. Né? E a legítima defesa, existem alguns requisitos para poder se configurar. Ele estava em algum perigo atual ou iminente? Né? Ele teve que utilizar dos meios ali necessários? Não tinha. Ele, seria a legítima defesa se ele estivesse em um cenário de perigo atual. Né? Então, atual ou iminente? Iminente vem depois. Então, vamos supor que a chefe ela estava batendo nele e ele tinha que agir e o único meio dele, mas não cabe em nenhuma forma, né, gente? Imagina que ela estivesse batendo e ele vai pegar um veneno e colocar na comida na boca dela. Não faz sentido, né? Então, vamos supor que ela estivesse batendo nele. Batendo, pegou um pedaço de pau que estava perto dela e começou a bater nele. E ele teve que agir. Aí sim iria tratar-se de legítima defesa. Caso contrário, não. Aqui não faz nenhum sentido com a questão, né? Uma vez que ele utilizou de veneno em sua comida, né? Não estava sofrendo nenhuma agressão, né, atual naquele momento. Então, não cabe a legítima defesa aqui. Então, a resposta certa é justamente essa. Letra C. Vai excluir a tipicidade dele, uma vez que não houve crime, né? Uma vez que ele não deixou aquele crime de consumar, uma vez que ele impediu que aquele resultado, né, fosse até o final.
Então, ele tirou o prato da comida de sua chefe quando ela estava prestes a comer. Então, não houve crime nenhum, né? Então, é essa mesma letra C, porque o Pedro ele praticou arrependimento eficaz, que vai excluir a tipicidade de sua conduta em relação ao crime de homicídio. Bom, tá certinho. Pessoal da chamada, eu não estou conseguindo ver se tem alguém assistindo, mas se por acaso tiver, podem abrir o microfone e falar, tá? Se caso houver dúvidas, que a gente discute sobre isso, tá bom? Agora, vamos ao arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele está previsto no artigo 16 do Código Penal, e ele diz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, quando nós falamos de arrependimento posterior, para ser configurado, a primeira coisa que a gente tem que analisar na questão é se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nós já vamos descartar a possibilidade de arrependimento posterior, tá? E aqui também, para que a gente possa aplicar isso, tem que ter reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, ou seja, porque o agente quis fazer aquilo por conta própria. Um exemplo típico que a doutrina ela usa é sempre do furto. Por quê? No furto, vocês vão ver que tem a possibilidade de restituir a coisa. A coisa pode ser, vocês coloquem na cabeça que pode ser algo físico, tá? Um objeto físico. Porque eu lembro da pessoa na aula passada perguntar se essa coisa poderia ser, por exemplo, quando se tratava de uma difamação, quando a pessoa difamou ou injuriou, né? Quando se trata de crime contra a honra. Eu disse que não, porque aqui, para que seja aplicado esse arrependimento posterior, a coisa ela tem que ser restituída. Tem alguns crimes que cabe, né, quando se trata de crime contra a honra, tem alguns crimes que vai sim caber a exceção da verdade. E a exceção da verdade é você se desculpar por aquela coisa que você falou da pessoa, né? Então, seria uma restituição, mas não caberia no arrependimento posterior, tá? Apesar da exceção de verdade excluir aquela verdade, não se trata da mesma coisa, tá? Então, vamos colocar que essa restituição de coisa é de um objeto. E reparação do dano, vamos supor que você quebrou aquele carro, quebrou aquele espelho, aquela parede, e você tem que reparar, né, aquilo até o recebimento da denúncia. Denúncia, lembrando que é para casos públicos, e queixa para questões privadas, tá? Então, aqui um exemplo que eu coloquei para vocês sempre lembrarem de arrependimento posterior é o furto. Por quê? O que é o furto? Furto, ele está previsto no artigo 127. 127 do Código Penal, salvo engano, tá, pessoal? Salvo engano, que eu não estou com o código aberto aqui, mas
ele está previsto no artigo 127 do Código Penal. E, Raquel, se você puder confirmar para mim, eu agradeço. Mas, se eu não me engano, é 127 mesmo do Código Penal. E o que diz o crime de furto? Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Né? Então, coisa de outra pessoa, 150, isso, é isso mesmo, 155, furto, e o roubo é 157, ou 6. Então, furto está previsto no 155 do Código Penal, tá? E o que é o furto? Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Isso aí. Já no roubo, é subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tá bom? Então, essa é a diferença. Para que pudesse caber no arrependimento posterior, tem que ser um crime que não tenha violência ou grave ameaça. O que tem o furto? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Então, não contém esse cenário de violência e nem de ameaça contra a pessoa. Porque se conter, já trata-se de roubo. E roubo não vai caber no arrependimento posterior, tá bom? Então, guardem sempre isso. Quando tratar-se de arrependimento posterior, o agente, ele, né, vai cometer um crime sem violência ou grave ameaça, vai reparar o dano antes, até o recebimento da denúncia ou da queixa, e por ato voluntário. Sendo assim, a sua pena vai sempre ser reduzida de 1 a 2 terços. Tá? Vou conferir uma coisinha aqui. Isso mesmo. Agora vamos à questão. Nessa questão diz assim: João, insatisfeito, nossa, aqui o povo está bem revoltado com o seu chefe, né? A segunda questão que eu vejo que já tem chefe. Mas então tá bom. João, insatisfeito com o seu chefe, decidiu incendiar sua casa durante a noite. Ao iniciar o incêndio, João percebeu que a família do seu chefe estava dentro da residência e, arrependido, ligou para o corpo de bombeiro, que chegou a tempo de evitar maiores danos. Diante disso, segundo o Código Penal brasileiro, João praticou o crime de incêndio, mas sua conduta não configura arrependimento posterior. B. João praticou o arrependimento posterior, que configura causa de diminuição de pena. C. João não praticou crime algum, pois agiu para evitar a consumação do delito. E D. João deve ser responsabilizado apenas pelo crime de dano ao patrimônio, não havendo a aplicação do arrependimento posterior. Aqui, pessoal, sempre eu coloquei na resposta, mas vamos comentar cada uma delas para que a gente possa ter a certeza daquilo ali. João praticou o crime de incêndio, mas sua conduta não configura arrependimento posterior. Lembrando que o arrependimento posterior para que configura, tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Né? Então, aqui no enunciado, né, vocês viram que ele estava insatisfeito e ele decidiu incendiar a casa durante a noite. Né? E vamos colocar aqui que ele iniciou aquele incêndio. Que aqui diz, ao iniciar o incêndio, João percebeu que a família do chefe estava dentro da residência. E arrependido,
ligou para o Corpo de Bombeiros, que chegou a tempo de evitar maiores danos. Então, ele iniciou aquele incêndio, né? Então, ele tinha a intenção de incendiar a casa. Vocês consideram que houve violência ou grave ameaça à pessoa? Não sei. Não sei. Por quê? Ele queria incendiar a casa. Ele não tinha a intenção de matar alguém. Iniciado, ele não dá isso pra gente, né? Então, não houve violência diretamente com a pessoa. Nem grave ameaça àquelas pessoas, né? Apesar dele ter se arrependido e ter percebido que a família do chefe estava ali. E ao perceber isso, ele logo já ligou para os bombeiros, que chegaram a tempo de evitar maiores danos. Então, ele cometeu o crime de incêndio, né? Porém, aqui ele diz que a conduta ela não vai se configurar arrependimento posterior. E não, pessoal. Vai configurar arrependimento posterior porque ele restituiu aquele dano antes que tivesse se consumado, né? E causasse um transtorno maior aquele ambiente. Então, a gente pode descartar. B. João praticou o arrependimento posterior, que configura a causa de diminuição de pena. Resposta certa, porque ele se arrependeu, né? E ligou para o Corpo de Bombeiros, que chegou a tempo de evitar maiores danos. O que diz o enunciado do arrependimento posterior? Reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário. E aqui ele se arrependeu por conta própria. Então, é exatamente isso. Ele cabe no Instituto de Arrependimento Posterior e sua pena, sim, pode ser diminuída de 1 a 2/3. Tá bom? Letra C, só para a gente não ficar com vazio isso, tá? João praticou crime algum, pois agiu para evitar a consumação do delito. Não. Apesar dele ter cometido, aqui é ao contrário, apesar dele ter cometido aquele crime, aquele delito, ele agiu para restituir a coisa antes do recebimento da queixa ou da denúncia, tá? Então, isso não quer dizer que ele não praticou crime algum, né? Apesar dele ter agido para poder impedir o resultado. Aí, a letra C, a gente já pode descartar por esses detalhes. Letra D. João deve ser responsabilizado apenas pelo crime de dano ao patrimônio, não havendo aplicação do arrependimento posterior. Tá vendo que aqui, se a pessoa ela não soubesse o que é o arrependimento posterior, ela poderia errar colocando a letra D? Por quê? Vamos supor que eu vou ser responsabilizado apenas pelo crime de dano ao patrimônio, porque eu coloquei fogo naquela casa, né? E eu não fiz nada para isso, né? Apesar de eu ter colocado o fogo na casa, eu só deixei acontecer e pegar fogo lá. Por que eu iria responder? Além do crime de dano, eu iria responder por um homicídio, né, gente? Porque possivelmente pessoas que estavam dentro dessa casa iriam vir a óbito, né? Então, não cabe na letra D também. Com isso, nós podemos chegar à conclusão que a letra correta é a letra B. Por quê? O João ele praticou o arrependimento posterior e configura a causa de diminuição de pena por ter restituído o dano antes do recebimento da queixa ou da denúncia. Certo? Todas essas questões, elas foram tiradas de provas anteriores da OAB para que vocês pudessem enxergar que vocês podem, sim, como eu já falei, podem sim realizar essa prova se revisado os conteúdos, tá bom?
e não é uma prova de 7 cabeças, pessoal. Por isso que eu tirei da própria, para que vocês enxergassem isso com clareza e tenham a certeza de que vocês têm, sim, a capacidade para poder realizar. Tá bom? Então, essa foi a aulinha de hoje. Essa foi mais uma aulinha. Eu espero que agora vocês possam ter fixado esse conteúdo na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, saibam que eu estou disponível via Instagram. Tem meu WhatsApp aqui no slide, podem me chamar, tá? Foi uma aula bem sucinta, porque nós já havíamos visto esse conteúdo na aula passada. Eu só revisei com vocês para que pudéssemos resolver essas questões da OAB juntos, né? Por questões de fixação, tá? Então, para aqueles que vão, eles não, né? Todos vocês irão realizar a prova integrada. Eu já tenho a data que vai ter a nossa monitoria presencialmente. Será no dia 25 ou 23, acho que são dia 23 deste mês ainda, né? Os alunos da manhã irão ficar comigo. E assim, os alunos da noite irão ter aula com os professores do futuro. São alunos já formados e tudo mais, que irão dar essa revisãozinha para vocês antes da prova. Na nossa monitoria presencialmente, o que nós vamos fazer? Claro, eu já estou falando com a professora Luzia sobre os assuntos que irão, né, cair na prova de vocês, são mais importantes. E vou selecionar algumas questões de tentar ver se tem questões próximas aí de vocês na minha antiga prova integrada e vou levar para que vocês possam resolver na sala de aula, né? Não sozinhos, junto comigo, e a gente possa grifar, possa ressaltar pontos importantes. E também nós vamos usar aquele aplicativo do Kahoot, então peço que vocês já possam se organizar para poder levar tablet, celular também, ou computador, para que a gente jogue esse joguinho, tá? Que é bem legal. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por estarem comigo, né, por mais uma aulinha. Agradeço por mais uma, por finalizar mais uma diante da presença de vocês. E até a próxima, pessoal, que é presencialmente, tá bom? Fiquem com Deus. Olá. Ao pessoal do Instagram também, gente, muito obrigada por estarem comigo. Vocês são demais. E até a próxima.